Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, católicos, espíritas, meus queridos. Eu quero estar agradecendo vocês que estão comunicando comigo, me desejando sucesso, dizendo não para, não, eu não vou parar, minha amada, porque quem acendeu essa chama no meu coração foi o Senhor. E eu conto com vocês, tá? De estar compartilhando. Quem escreveu, muito obrigada. Deus continua abençoando. Quem não escreveu, escreva para que o canal venha crescer. Meus queridos irmãos, eu vou estar lendo o Salmo 93, porque ele não é muito extenso, não. Eu vou estar lendo ele. E logo após, eu quero testemunhar. Vou contar um testemunho para vocês. Salmo de número 93. Diz assim: o poder e a majestade do reino de Deus. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios se levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, do que as grandes ondas do mar. Último versículo, número 5. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à casa do Senhor para sempre. Muito fiéis são os seus testemunhos. Muitos fiéis estão aí testemunhando de que Jesus ele faz, que esse Deus é verdadeiro. O testemunho, meus amados, edifica, é muito bom, aumenta a nossa fé. A santidade vem na tua casa, Senhor, para sempre. Santidade, respeito, reverência, porque Ele é o Senhor dos senhores. O respeito em todo sentido, respeito, até o modo de sentar na casa do Senhor. A gente tem que sentar, meus amados, com elegância, sabe? Não é de qualquer jeito, sabe? Jogar o braço para lá, não. Vamos reverenciar o Senhor. Meus queridos, eu vou estar testemunhando para vocês o que aconteceu comigo. Eu quero estar testemunhando para vocês. Olha, eu vou resumir. Quando eu era ainda uma menina, eu creio assim, mais ou menos na idade de 10 anos, eu onde eu moro aqui na cidade, e eu tinha minha mãe, hoje eu não tenho, né? Eu tinha meus pais. E a gente foi visitar um pessoal que morava assim, no local assim, de muito mato na época. Hoje está tudo mudado, abriram rua, fizeram BR, né? Mas nós fomos visitar. E nessa época, uma adolescente, eu menina e esse adolescente, ele passou na porta da mãe dele e lá ele debruçou em cima de um portão de madeira e chorou muito esse rapaz. E com o espaço de tempo, nós fomos crescendo, eu cresci, fiquei mocinha, me casei. E esse rapaz, ele apaixonou porque a mãe dele faleceu. Ele ficou triste, ele apaixonou pela mãe, que ele perdeu a mãe. Ele ficou triste e perdeu o sentido de vida. E ele ficou mendigo, sabe? Então, esse rapaz, aí eu me converti. Olha só, o jeito de Deus trabalhar, olha só.
O agir de Deus é maravilhoso. Olha só, ninguém explica Deus. Deus tem a maneira e o jeito dele de trabalhar em nossas vidas. Aí esse rapaz ficou mendigo e eu mudei de cidade, né? Me casei, mudei de cidade e lá nessa cidade, sabe, eu me converti, eu fui para a igreja e eu conhecendo que o que estava nele, colocando tristeza no coração dele, sabe, ele sujo, sempre triste, ele era do reino das trevas e eu fui para o reino da luz. Olha só, e eu me lembrei desse rapaz. Ele ficou na cidade, até onde eu moro, ele está vivo. E eu fui para a cidade a capital, Belo Horizonte. E lá, meus amados, eu fui entender o que era o reino das trevas. E que aquele rapaz, ele tinha alguma coisa espiritual na vida dele que estava colocando essa tristeza nele. E eu comecei a orar. E comecei a orar por ele. Olha só. Eu todas as vezes, todos os dias, quando a gente vai para a igreja, quando a gente converte, a gente quer ir todo dia, se pudesse morar na igreja, não é? Aquele primeiro amor. E todos os dias, todas as vezes eu estava orando por ele na igreja, orando. Quando foi um certo dia, eu vim passear aqui na cidade e vi o rapaz. Eu estava na casa da minha irmã. Hoje a minha irmã, para a glória de Deus, ela também ela é evangélica, né? Ela é cristã. E ele estava na casa da minha irmã sentadinho, sabe? E esse rapaz, ele estava assim, sabe? Que só brilhava os olhos dele. O resto estava tudo sujo, a cabeça, cabelo. Ele estava imundo e com odor. E nós combinamos, aí eu toda feliz, né? Eu não sei se se eu convidei ele, só sei que nós marcamos de ir para a igreja naquele dia. A igrejinha aqui, perto, na época, sabe? E nós marcamos de ir para a igreja. E onde ele marcou de encontrar comigo, nós nos encontrarmos, aí eu fui. Aí chegando lá, ele estava lá. Só que ele foi para avisar que ele não ia. E ele estava todo, como é que eu vou dizer? Ele estava todo, assim, decaído, sabe? Não, quase não parava em pé, sabe? Então, ele parecia que ele tinha bebido, né? Então, aí eu falei, não, nós vamos sim. Aí eu peguei, olha só, no braço dele nós fomos. Com aquela alegria de levar ele para a igreja. Pensa, levar o mendigo para a igreja, nova convertida. É coisa de Deus, não é coisa de louco, não, é coisa de Deus. E eu cheguei em um local que ficavam os taxistas, e falei com o taxista, era tudo conhecido também, falei, o senhor deixa eu levar ele para a igreja? Porque eu ia levar para a igreja, para mim era, sabe, Aí o senhor deixa entrar no seu carro? Ele falou, pode entrar. E nós fomos para a igreja de táxi. Nessa época, né? Agora hoje tem Uber. E não existia Uber, era táxi. E nós fomos. E chegamos lá, entrei na igrejinha, eles fizeram oração para ele. E eu fiquei aqui na minha cidade uma semana. Aí minha mãe foi junto também com ele para a igreja. Ficamos uma semana. Beleza. Irmãos, eu fui embora para minha casa, em outra cidade. Quando foi um belo dia, eu retornei para a cidade que eu moro, retornei para a mesma cidade, né, que ele mora. Aí eu estava na minha casa, nessa época eu costurava, eu estava costurando, ele chegou.
todo alinhado, todo limpo, a calça dele estava branquinha. Aí eu olhei assim, ele andando, veio para mim em minha direção, cumprimentei, e aí ele falou comigo assim: desde aquele dia que nós fomos para a igreja, nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na boca. Jesus libertou ele, meus amados. Olha só, Jesus libertou ele, sabe? Então, assim, de vez em quando eu encontro com ele, e aí eu falei para ele: ó, Jesus te libertou. Irmãos, se nós orarmos, Jesus liberta. Nós temos que falar, sabe? E a salvação tá na responsabilidade do Espírito Santo. Que a própria palavra fala que não é por força nem por violência. É pelo Espírito Santo que vai convencer ele. Foi o Espírito Santo que me convenceu. Foi o Espírito Santo que convenceu você, meu querido, minha querida. Sabe? Então, é o Espírito Santo que vai convencer ele. Há pouco tempo eu encontrei com ele. Sabe? Ele falou que estava indo para a igreja, né? Eu congrego na Assembleia, falou que estava indo para a Igreja de Deus e Amor, sabe? Mas não importa a situação que a gente esteja, quem convence o pecador é o Espírito Santo do Senhor. Ele veio para aquele mais magoado, aquele que está mais triste. Ele levanta. Ele fez isso na vida dele, para a glória e honra do Senhor. Eu até fico assim na responsabilidade, assim, de vez em quando eu falo, não, eu vou chamar uma irmã em Cristo, né, porque a Assembleia de Deus ensina assim, aonde vai, igual no caso dele, então a minha irmã também, minha irmã carnal, né, minha irmã de sangue também, e eu vou chamar ela para ir lá comigo, agora que eu tô cheia de parentes, aí eu posso ir lá comigo na casa dele, porque Deus tem poder, sabe, para poder salvar ele. É assim, eu quero dizer para vocês que Deus não fica devendo nada. Olha só a oração. Olha só a oração. Quando que eu fui olhar para ele, Deus segurou a vida dele, ele não foi embora, ele está aqui, sabe? Meus amados, olha só que maravilha. Deus é Deus, Deus guarda, Deus cuida. Ele quer o melhor para nós. Ele responde a nossa oração. No tempo que olha, assim, para mim foi uma fé muito grande. No tempo que eu fui para a igreja, a primeira vida que o Senhor libertou foi esse rapaz. É isso, meu testemunho. Uma outra oportunidade, vou dar outro testemunho. Amém? Deus continue abençoando vocês. Uma excelente noite. Um sono reparador, tá? Fiquem todos na paz de Cristo. Amém?